Deus fez o homem à imagem e à semelhança de Cristo, mas fez a mulher à imagem e à glória do homem. E o homem, disse o Senhor Jesus, é a cabeça da mulher, responsável pela mulher, em cuidar da mulher, em amar a mulher, em defender a sua esposa e não deixar a mulher andar por qualquer caminho, fazer o que ela bem quiser. Não, porque as autoridades Deus não deu igual. A autoridade e o poder que Deus deu ao homem foi ao homem, mas a mulher o Senhor entregou nas mãos do homem para o homem dominar, para o homem mandar, para a mulher se humilhar, para a mulher fazer a vontade do homem, e nunca a mulher ela passa a ser de maior, ela passa a ser autoritária diante do varão. Porque quando nasce que é criança, que está mais os pais, é dominada pelos seus pais. Depois ela sai da casa dos pais e arruma um casamento. E depois tem que ser dominada com justiça pelo seu esposo. Porque quando o Senhor Jesus disse que o homem é a cabeça da mulher, a mulher representa o corpo. E a cabeça que a mulher vai ser necessária usar é a cabeça do esposo, é a cabeça do varão. Ela tem que obedecer por ordem de Deus, porque o Senhor Jesus, ele disse, salvar-se dando à luz a filho. O teu desejo é o teu marido, e ele te dominarás. Se Deus disse que o desejo da mulher é o marido, é o homem, e que o homem te dominarás, aí a coisa está ao contrário. Em vez do homem dominar a mulher domina o homem. Está justo? Está certo? Está dentro da palavra de Deus? Não. Quando alguém fala que existe alguns machão, em casa, que quer ser machão, que manda na mulher porque é machão, essa pessoa não está introduzindo e nem compreendendo a palavra de Deus. Porque Deus fez macho e fez fêmea. Está escrito, o homem nunca deve parar de ser macho. Ele deve continuar sendo macho, respeitando a obra que Deus fez nas fêmeas. Mas também sabemos que a autoridade foi dada ao varão, porque o Senhor Jesus, ele disse bem claro, não permito que as mulheres usem de autoridade para com os vossos maridos, mas que permaneça calada. Nas igrejas, se ela queres aprender alguma coisa indo para a sua casa, interrogais o seu marido acerca do que viu e ele nos ensinarás. Porque Adão não veio por causa de Eva, mas Eva foi feita da costela e veio por causa de Adão. E Deus entregou Eva nas mãos de Adão como companheira e adjutora. E Eva deve essa benevolência a Adão, o varão. E assim o Senhor constituiu o homem como chefe da família. O homem como responsável pela família, pela esposa, pelos filhos, responsável de avisar, responsável para amar, responsável para defender, responsável para ter cuidado de não liberar, não deixar essa cabeça liberar o corpo para pisar, descer o abismo. Porque se a mulher passa a ser o corpo do homem, o homem é a cabeça da mulher, essa mulher depende da cabeça do homem. Essa mulher não pode ir para onde ela quer. Ela não pode desobedecer à ordem do seu esposo, do seu marido. Isso se ela teme a Deus. E se o homem também, ele é um homem de Deus. Tem que entender essas partes. Porque se o homem Deus entregou essa autoridade nas suas mãos e colocou como cabeça e chefe da família, e ele ceder
a autoridade e o poder que Deus lhe deu, ceder para sua esposa, sendo a esposa a autoridade e a chefe da família, com certeza ele quebrantou os mandamentos de Deus. Ele desagradeceu do presente que Deus lhe deu, das armas, da ferramenta que Deus entregou nas suas mãos. Ele desagradeceu, ele jogou fora, ele entregou a pessoas que não foi lícita receber da parte de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele disse que o desejo da mulher é o homem e ele te dominarás. O teu desejo é o teu marido e ele te dominarás. Não foi assim que o Senhor falou? Então, se o desejo da mulher é o homem, e Deus disse que o homem vai dominar ela, e por que ela é quem está dominando o homem? E o homem não tem mais autoridade de dominar ela. Quando se fala sobre domínio, tem aqueles que murmura e já começa a miar, dizendo, porque aquele só quer ser machão, aquele só quer ser, e está fazendo da mulher escrava, está pisando a mulher só anda por ordem dele. Mas isso é justo diante de Deus. Em primeiro lugar, o homem nunca deve deixar de querer ser macho, porque Deus fez macho e fêmea. E macho é você que é o varão, e fêmea é a tua esposa. Tem que reconhecer isso. Porque o macho não produz de forma no seu ventre para dar luz a filho, mas que produz pelo seu sangue. Mas a mulher é diferente. Os órgãos que a mulher tem, o homem não tem. O homem não dá de mamar, a mulher dá de mamar. O homem não tem dores de parte, a mulher tem. O homem não menstrua, a mulher menstrua. O homem faz xixi em pé, a mulher só faz de coca. Temos que entender isso. Temos que ver a diferença. Deus fez a mulher com o cabelo longo e deu um mandamento que é honroso a mulher com cabelo comprido, crescido. Mas o homem com cabelo crescido é desonroso. Já o cabelo do homem tem que ser curto. O homem tem cabelo no peito e o queixo cabeludo, tem barba, a mulher não tem. A mulher veste vestido, saia, blusa, sutiã nos seus peitos. O homem não veste vestido. Homem não, mas se existem alguns afeminados que vestem esse trajo, então o Senhor Jesus ele deixou bem claro e disse que o homem não pode vestir o trajo da mulher e nem a mulher vestir o trajo do homem. Qualquer que fizer isso é abominação, é pecado diante de Deus. E nenhum afeminado tem parte no reino do céu, não tem salvação os afeminados. Então, por isso é que as mulheres mudaram o seu natural, que seja a sua natureza. A mulher que tinha natureza de mulher, de senhora, hoje está querendo ter natureza de chefe, de senhor, de varão. Tomou a autoridade e o poder que Deus entregou na vida do varão, colocou ele debaixo dos seus pés, e ele anda mandado pela mulher. Mas quando o homem ele é mandado pela mulher, uma coisa é certa, ele se prepare para a sua própria traição. Porque a mulher, nessa parte, nesse sentido, tanto faz a mulher como o homem, mas nessa linhagem está se falando da mulher. Porque a mulher, quando recusa de fazer uma traição, que seja deitar com outro homem que não é seu marido, duas coisas, duas partes pode suceder na vida dela como preocupação e como evitá-lo. Uma parte é servir a Deus. A mulher sabe que não vai fazer isso porque é pecado, ela vai matar a alma dela e quando morrer vai para o inferno. E nessa vida, como disse o apóstolo Paulo, entregou nas mãos de Satanás para ele matar o corpo, fazer o que bem Satanás quiser. Então a mulher que teme a Deus, ela evita fazer esse tipo de traição,
porque temes a Deus. Ela é crente no Senhor Jesus. Mas a mulher que não é crente, ela só olha para o seu marido. Ela olha para o seu marido de que maneira? De que forma? Ela vai ver se o marido é perigoso. Ela vai ver se pode trair o marido, se o marido é capaz de fazer um mal contra ela. Então, se ela acha que o marido é perigoso, ela faz o máximo possível para não trair ele, porque ela sabe, se eu trair, o azar está feito na minha vida. Então, ela evita. Não estou dizendo que não acontece, estou falando que evita. Mas a mulher que não tem medo do marido, a mulher que manda no marido, a mulher que coloca uma corda, um cabresto no marido, deixa ele amarrado, deixa ele trancado, deixa ele dormindo, deixa ele lavando as suas roupas, deixa ele lavando os pratos, deixa ele cozinhando o seu feijão. Esse tipo de mulher, ela traz de dia, de noite, de manhã, meio-dia, na sala, na cozinha, no quarto, no campo, na roça. E esse homem, esse machão, só serve para levar chifre. Então isso é um exemplo de ensinamento para todos nós que somos varão e para as mulheres também que ouvem. Isso não pertence a todas as mulheres, mas que no meio da multidão existe algumas nessa situação. Então por isso é que o Senhor Jesus, ele deixou escrito, e falou diretamente, Deus falou para Eva: multiplicareis a tua conceição, com dor você terás filho, o teu desejo é o teu marido, e ele te dominarás. Quando Deus falou que o desejo da mulher é o homem, dá para se entender que a mulher deseja, cada homem que ela vê, ela tem desejo. Ela tem desejo, ou que seja, principalmente naquele que ela deseja, mas que Deus colocou esse desejo na mulher com o varão. E esse desejo é de ter relação sexual, que o Senhor falou. Então, mas o Senhor disse assim, o teu marido te dominarás. O teu desejo é teu marido. É você ter marido, é você ter homem, mas ele te dominarás. Então a mulher tem que se conformar com isso e saber que ela é mulher, é parte feminina e o homem é masculino. E Deus entregou essa autoridade para o homem. Não temos culpa de dizer, temos certeza que não estamos inventando e nem pecando diante de Deus, porque falamos da Bíblia Sagrada. O Senhor entregou esse presente, essa ferramenta, esse poder na vida dos varões. Mas nem todos os varões estão com esse poder e nem com essa ferramenta. Por isso o Senhor Jesus, ele disse que uns nasceu castrado e outros se castram por si próprios. E nem todos podem ouvir esta palavra. Quando alguém disse que se a condição é essa, não deveria se casar, ter mulher, ter esposa, o Senhor disse, mas nem todos podem ouvir esta palavra e nem receber, nem andar por ela. Tem homem que não tem coragem de assumir uma mulher, tem um preconceito qualquer, mas também tem mulher que às vezes também não quer um varão na vida dela para dominar a sua vida. Então de tudo tem, de tudo há. Sabemos que temos em cada uma mão 5 dedos, mas nem todos os 5 são igual. E nem os 10 dedos das 2 mãos são igual. Então Deus fez tudo perfeito. Cada dedo precisa estar neste lugar. Ninguém vive sem o dedo mindinho, ninguém vive sem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto. Não é isso? Todos os dedos precisamos nas nossas mãos. E se faltar algum dedo, faltou um membro no nosso corpo. E nós somos membros de Cristo. Não podemos faltar de estar no corpo ligado na videira, estar no Senhor Jesus, porque somos gaio. E se nós for cortado da verdade, da palavra, da comunhão, da fé, da descrença, se nós for cortado, então esse gaio vai secar.
ele só vai servir para ser queimado a fogo. Ele não tem mais vida. Isso quer dizer, se nós volta atrás, se nós desfaz dos mandamentos de Deus na nossa vida, as nossas almas morrem. E como fica nós, quando partir dessa vida, que todos, quando entregar o Espírito nas mãos de Deus, Ele nos manda um anjo levar até o tribunal de Cristo para ser julgado por tudo que fizemos aqui nessa terra. Como disse a palavra em Coríntios, julgado para o bem ou para o mal, ou para a vida eterna ou para a condenação eterna. Então, por isso que temos que ter uma vida santa e consagrada, respeitosa, de honra, honrar a Deus em primeiro lugar e honrar as ferramentas que Deus nos deu a cada um de nós. Querer ser o que nós somos. Se somos homens, devemos ter prazer, alegria em ser homem, em ser a glória de Deus. Se é mulher, ter o prazer de ser mulher, de ser senhora, porque a mulher é a glória de um homem. Não está escrito que a mulher é a glória de Deus. A mulher é a glória do homem e o homem é a glória de Deus. Entendeu? Então é assim que funciona. Devemos ter muito cuidado, porque a Santas e Sagradas Escrituras nos ensina o caminho da vida eterna. É a placa da igreja, é as Escrituras, é Jesus Cristo, Ele é a placa. Tem alguém que diz, nós não servimos a placa da igreja. Ah, você está embaraçado. Porque a placa da igreja é Jesus Cristo. É a palavra, é a doutrina. Uma igreja sem placa, uma igreja sem doutrina, uma igreja sem a palavra de Deus, uma igreja sem obras, sem milagres, sem ensinamento, sem conselho, sem amor, uma igreja sem paz, sem salvação, sem honra, sem justiça, sem santidade, sem temor. Que igreja é essa? É centro de macumba? Por isso o Senhor Jesus, Ele disse assim, que nos final dos tempos ia levantar-se muitos falsos profetas, dizendo que era Cristo e enganava muitos. Mas o Senhor aconselhou, se alguém disser que eu estou no quintal da sua casa, na cidade, não acredite, porque eu estou no coração de quem faz a minha vontade. Essa aqui é a realidade. Então o Senhor está no coração de quem serve a Ele. O Senhor não está no coração, não é só de quem fala no nome dEle, não. O Senhor diz que aqueles que me amam guardam os meus mandamentos e também serás amado do meu Pai que está no céu. Então, se você ama a Deus, guarda os mandamentos. Deus lhe constituiu como varão, como cabeça da mulher. E você é responsável para governar a sua esposa e os seus filhos e a sua casa. Governar-se defendendo, ajudando, amando, né? Dando carinho, amor, oferecendo o que é bom à sua esposa, ajudando ela em tudo que for necessário. Mas não ceda a autoridade que Deus te deu para sua esposa. Não vá para o lugar de ser ela e ela no lugar de ser você. Não faz isso que tu desagradece, desobedece a obra de Deus na tua vida. Também aquela que é mulher, saiba que ela é uma senhora honrada. Lembra-se de Sara, que Sara obedecia a Abraão em tudo e chamava Abraão de o meu Senhor. E vários exemplos entre as mulheres do passado. Muitos hoje se espelham que de qualquer maneira está certo, né? Para nós viver na terra como um cristão, como um crente. Tem alguém por aí que até prega que qualquer pecado Deus perdoa, nós podemos pecar, podemos adulterar, podemos fazer tudo, porque Deus perdoou a Maria Madalena. Mas é claro que o Senhor Jesus, Ele tem poder de perdoar todo tipo de pecado. Mas Ele já perdoou o pecado da igreja. Ele já perdoou. Tanto que pratiquemos coisas de errado na nossa juventude, quando nós católicos, quando nós andava na prostituição, praticando tudo nessa terra, e um dia encontramos com o Senhor Jesus e confessamos o pecado diante dele, e pela palavra ele chamou as águas do santo batismo e fizemos um concerto, fomos batizados. Então, aquele velho homem, aquela velha mulher,
aqueles pecados que estavam com nós foram sepultados nas águas. Ficou ali nas águas. Foi sepultado. E nascemos um novo homem para andar em novidade de vida. Assim como a Paulo. Paulo era católico, Paulo era policial, ele tinha saudade ao seu respeito, ele pisava, chutava, prendia os crentes em Damasco. Mas a partir do dia que Deus apareceu na vida dele, Jesus Cristo derrubou ele por terra e ele viu um resplendor de luz. E quando o Senhor Jesus disse: por que me persegue, Saulo? Ele disse: quem é? O Senhor Jesus disse: eu sou Jesus a quem você persegue. O Senhor Jesus estava dizendo: se você persegue os meus filhos, os crentes que fizeram um concerto comigo, tu está perseguindo a mim, Saulo. E Saulo tremeu, e Saulo ficou atônito, e Saulo ficou fora de si. Senhor, se humilhou, clamou: o que quer que eu faça? Vá à cidade, lá te será dito o que convém fazer. Após ele ir puxado, cego pela mão dos outros, foi para a cidade. Chegando na cidade, Deus revelou a Ananias, provando Deus que essa obra de revelação revelou a Ananias e mandou que Ananias fosse na rua chamada direita e pergunta em casa de Judá pelo um homem chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão ele viu que você entrava. Põe a mão sobre ele para que ele seja cheio do Espírito Santo, porque Saulo não tinha o Espírito de Deus. O homem que faz o mal, a mulher que faz o mal não tem o Espírito de Deus. Não tem o Espírito Santo, mas sim o Espírito do pecado, o Espírito do adultério, o espírito da prostituição, da vaidade, o espírito de ídolo, o espírito de sacrifício, de perversidade, de mentira, o espírito de desonra, de leviandade, e mais ou menos assim. Então, a partir daquele dia que Saulo se batizou, diz as Escrituras que os seus olhos foram abertos. Ele estava cego, caiu como uma escrama e, levantando, recuperou sua vista e foi batizado. A partir daquele dia, Saulo pecou novamente. Saulo andou prendendo o povo, Saulo andou batendo nos crentes, Saulo andou adulterando com as mulheres, Saulo estava nas mesas dos ímpios bebendo cerveja, comendo carne sufocada, matando animal com perversidade. Saulo andava assim? Nunca Saulo andou dessa forma, como os outros também que serviram a Deus. Então pegamos esse exemplo, que Maria Madalena, quando ela adulterava, que ela andava no adultério, pecando, a Bíblia nos afirma que ela foi apanhada num próprio ato adulterando, e na lei determinou Moisés que matassem ela. E eles ficaram sabendo que o Senhor Jesus estava num determinado lugar e foram até onde o Senhor Jesus estava, e lá falaram para o mestre: ô mestre, essa mulher foi apanhada num próprio ato adulterando. Com um homem, ela estava adulterando. E na lei, Moisés mandou nós matar ela. E tu o que diz? O Senhor Jesus, olhando para eles, escrevendo com o dedo na terra a liberdade e a salvação para aquela mulher, disse: qualquer entre vocês que não tenha pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Como pode Satanás expulsar Satanás? Como pode um pecador julgar outro pecador? Então o Senhor estava falando isso. Eles olharam para os seus defeitos e ainda bem que reconheceram, e por ordem do Senhor Jesus, todos foram embora. E o Senhor Jesus falou com a mulher quando ficou só ela e o Senhor e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou, estou aqui salva. Graças eu te dou por esta palavra, meu Senhor. Aí o Senhor Jesus disse: ô Maria, vai, não peques mais. Vá em paz e não peques mais. O Senhor Jesus deu o mandamento que a partir daquele dia que Maria encontrou com o Senhor Jesus e que o Senhor perdoou ela, limpou ela, salvou ela, o Senhor disse: ó, vá, não peques mais. Não foi? Então você não reconhece, não reconhecemos que a partir do dia que o Senhor encontrou com nós, evangelizou nós, chamou nós nas águas e fomos batizados, passamos a ser crente, o Senhor perdoou tudo. Não entendemos que o Senhor deu uma ordem ao nosso respeito a dizer: você pecou até aqui, daqui por diante não pode fazer mais o que você fez. Porque o Senhor Jesus, ele disse que não podemos fazer que nem os cães que voltam a comer o seu vomito. É aquele que é crente, passa tempo e tempo, depois volta atrás a fazer tudo
que ele fazia? Come aquelas mesmas comidas nojentas que ele comia, que deixou para trás. Ele volta a comer aqueles vômitos. E também o Senhor comparou com uma porca, que ela saiu do atoleiro suja, cheia de lama, levou uma chuva, lavou toda, ficou limpinha, depois passa uns tempos, uns dias, umas horas, uns momentos fora, depois ela se arrepende e volta para o atoleiro, vai se lamear novamente. Então é o crente que passa um tempo fora, limpo, servindo a Deus, depois volta para o atoleiro do pecado. Então existem alguns ensinamentos mais puros, sadios, do que esses, eu não conheço. Porque esses ensinamentos são cristãos. Esses ensinamentos vêm de Cristo. E também está escrito que o pecado gera morte. O pecado, ele é um peito. Assim como o peito gera leite para dar o seu filhoto, então o pecado, ele vai gerando, cada pecado que praticamos vai gerando uma marca no nosso coração. Uma marca de mal. E depois o homem continua pecando, vai enchendo o coração. Chega a um ponto que o que é de Deus não pode mais ficar no coração. Porque o Senhor Jesus disse que eu não habito em templo sujo. Ou que seja templo também feito por mão de homem. Porque existem os crentes que peca, não recusa de pecar, mas só acredita que tem salvação estando todo dia na igreja. Saiba que os bancos é de madeira, as paredes são de cimento, de ferro, concretes, a cobertura de telhado. Respeitamos e acreditamos na palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse assim: eu não habito em templo feito por mão de homem. A partir do momento em que o povo de Deus sai da igreja, o templo é uma casa normal, como as outras casas. Então, o templo que o Senhor fala é o nosso coração, porque o Senhor disse que o nosso coração é templo e morada do Espírito Santo. O que devemos é aprender com o Senhor e procurar a guia do seu Espírito Santo para nós servir a Ele na terra. E bem-aventurado aqueles que compreendem e que já aprenderam a servir a Deus, porque esses, temos certeza, que o seu nome está escrito no livro da vida. E no dia que partir dessa vida, vai morar com Cristo Jesus no reino da sua glória. Mas, quando observamos que alguém está com a Bíblia na mão, alguém sempre congrega, ouve as pregações, não discerne o que é de Deus e nem o que é do diabo. E o que acontece é que essa pessoa, nessa situação, não tem o Espírito de Deus e nem a promessa da vida eterna. Porque quando o Senhor Jesus pregava para a multidão, ele houve um momento que ele pregou por parábola. E quando ele pregou por parábola, os discípulos interrogaram: Senhor, tu falaste por parábola e nós não estamos compreendendo essa parábola. Nós não compreendemos essa língua, Senhor. O Senhor Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, a vocês é dado conhecer do reino do meu Pai. É dado conhecer da salvação do céu, Pedro. Mas essa multidão, eu falo por parábola, para que eles vejam com os olhos, não enxerguem, ouça com os ouvidos, não compreenda com o coração, porque eles não há de se salvar, Pedro. Então entendemos que aqueles que há de se salvar, ele discerne o bem e o mal. Eles compreendem a vontade de Deus. Ele sente quando Deus está na sua vida e conhece as obras que Deus faz. E receba esses conselhos como se tu recebesse a tua mãe na tua casa. Como tu recebesse uma das visitas mais importantes na tua vida. Prepara o teu coração, enfeita com a verdade. Enfeita teu coração com justiça, sinceridade e temor da palavra de Deus. E Deus está entrando dentro de você para te ensinar, para te dizer, te colocar na posição de varão e de varoa, de homem de Deus, de mulher de Deus, para te fazer vencer nessa vida. E quando
você estiver diante do tribunal de Cristo, na outra vida, não seja reprovada as suas obras e que possa ter o direito de entrar no céu pelas portas. Deus que abençoe.